Vimos ontem que Isaías contemplou a glória de Deus. O que aconteceu com Isaías, irmãos, quando ele contemplou a glória de Deus, quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu a reverência que os anjos tinham com relação a Deus? Isaías pensou, imaginem, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, é que comparece no lugar santíssimo, depois de tantos cuidados. Eu não sou nem da tribo de Levi, eu não sou sacerdote, e eu contemplei a glória de Deus. Pense o que você faria, o que você pensaria se você contemplasse a glória de Deus, se eu contemplasse a glória de Deus. Veja lá então, irmãos, as palavras de Isaías, Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Medo, irmãos, medo, pavor, temor, vou morrer, porque tão impuro que eu sou, humano, ser humano impuro, contemplei a palavra de Deus. Certamente, irmãos, essa também seria a nossa reação, se contemplássemos a palavra, se contemplássemos a figura de Deus, sendo impuros e pecadores, propensos para o mal, com inclinação para o pecado, como somos. Mas o que aconteceu, irmãos? O Senhor tinha um plano para Isaías. E agora, então, os versos 6 e 7, nós podemos considerar o que foi o batismo de Isaías. Mas um dos anjos voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A brasa do altar de Deus, do fogo sagrado, tocou a boca de Isaías. Mas por que a boca, irmãos? Por que não as mãos? Por que não a fronte? Mas a boca. A boca, irmãos, é por onde nós produzimos os nossos discursos, o nosso discurso verbal. A boca expressa o conteúdo do nosso pensamento. Ela é a expressão do nosso entendimento. Ela é uma expressão do nosso caráter. Aquilo que dizemos é uma expressão do nosso caráter. Por isso, irmãos, que nós estranhamos tanto, às vezes, determinadas palavras chulas, palavras difíceis, palavras inapropriadas, imorais. Porque essas palavras demonstram a moral, o caráter daqueles que as estão expressando. Veja o texto de Lucas capítulo 6, verso 45, palavras do Senhor Jesus. Lá diz assim, pois da abundância do coração fala a boca. Porque a boca fala o conteúdo do coração, ou seja, do entendimento. Isaías precisava ser purificado no seu íntimo, no seu raciocínio, na sua maneira de pensar. E foi então na sua boca, no órgão que expressa o discurso que está dentro do coração, que está dentro da mente, que o Senhor tocou, que o anjo tocou com a brasa que veio do altar santo. Essas brasas, irmãos, serviam para acender o incenso que permeava todo o santuário, o incenso que impregnava o santuário, como dissemos ontem, o Senhor impregnava o templo. Uzias desejou oferecer incenso. Presunçosamente quis oferecer incenso quando isso não era sua atribuição, quando isso lhe era proibido. E isso serviu para que ele adquirisse lepra e ficasse por 10 anos ainda vivendo sem poder governar, usando seu filho como regente. Não pôde nunca mais entrar no templo. Não pôde nunca mais entrar nem na casa real. A Bíblia diz, e nós estudamos na semana passada, ele foi afastado para uma outra casa. Por outro lado, irmãos, Isaías
na sua humildade, tornou-se incenso. A brasa do altar veio acender em Isaías o discurso que o Senhor queria que ele fizesse. Veio transformá-lo em incenso, para que ele espalhasse uma mensagem santa. Isaías, irmãos, passou a exalar uma fragrância sagrada, tal qual incenso que nós sentimos o aroma. As palavras de Isaías exalavam o aroma do Senhor Deus. Era essa a mensagem que Isaías precisava pregar. Era desse batismo espiritual que Isaías precisava. E a partir de então, Isaías vai pregar, vai mostrar os pecados do povo. Isso não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco fácil. Nós vamos estudar isso, vai custar sua morte depois de alguns anos, depois de algumas décadas. Mas é a mensagem que Deus queria que ele fizesse, a mensagem e o poder que Deus deu a ele para que pudesse propagar essa mensagem. A mesma mensagem, irmãos, de Isaías, a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, de retorno à obediência a Deus, é a mensagem que nós devemos pregar hoje. E para isso o Senhor pode nos batizar diariamente através do Espírito Santo. Que nós possamos entender essa responsabilidade. E assim, irmãos, na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso discurso, no nosso comportamento, demonstrarmos qual é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos.